Olá, gente, saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês que já me acompanham aqui. Receba todo o meu carinho e meu abraço. E para você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Receba o meu carinho também, meu abraço também, né? E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos que eu postar, né? E hoje, com muita alegria, muita felicidade, né? Com muita satisfação, estou muito feliz porque consegui, enfim, meu ficus. Olha só, esse ficus aqui é o ficus elástica. E fazia muito tempo que eu queria conseguir e eu consegui o ficus. Olha só, tá bonito. Ele tem algumas semanas que chegou aqui, depois que chegou já colocou folha nova, já tem umas 3 folhas novas que já colocou. Mas esse vaso tá muito pequeno para ele, as raízes já estão todas de fora, ó. E eu vou passar ele agora para um vaso maior, mas é bem maior. Não é adequado passar o fixo para um vaso já muito grande. O mais adequado é ir passando gradativamente até chegar a um vaso grande. Mas eu quero deixar ele já definitivo. E é nesse vaso aqui, ó, bem grande, um vaso colunar. Esse vaso colunar ele tem 25 litros. E já fiz uma drenagem, uma boa drenagem aqui, uma camada boa de drenagem. E também estou colocando substrato bem drenável. E fiz uma mistura caseira mesmo aqui, coloquei esfagno, terra vegetal e areia grossa e composto orgânico. Então fiz aqui uma mistura e casca de pinhos também, né? Grande, as cascas de pinhos um pouquinho grande assim. Fiz uma mistura aqui para colocar ele, né? Seria interessante o pó de carvão triturado ou a perlita, né? Mas não tenho nem o carvão nem a perlita. Então eu coloquei um pouco de esfagno e casca de pinhos, né? Bom, para tirar aqui foi bem fácil, ó. Vê que o substrato dele é um substrato bem soltinho, mais de casca de pinhos triturado. Esse é o substrato dele. Mas ele vai ter que se adaptar ao meu substrato, né? Vai ter que se virar aqui. Então ele tá bem seco mesmo. Eu deixei ele seco, mas era para me ter regado antes. Acabei esquecendo, mas vou plantar ele assim mesmo e depois eu vou jogar ele ali na chuva, pois está chovendo, e já deixo ele ali na chuva para ir se adaptando na chuva e desenvolver, né? Eu achei que ele vai ficar legal nesse vaso colunar, porque é um vaso longo. Quando a gente planta em um vaso, leve para a mamãe, em um vaso mais baixinho, a tendência é ficar mais molhado, né? Como esse é colunar, toda a água que a gente coloca, ela vai, né? A tendência é descer a água em cima, ficar mais seco, né? Então, daqui que as raízes dele cheguem ao fundo do vaso, vai levar muito tempo, né? Então, quando ele descobrir que tem profundidade, as raízes vão buscar a umidade lá no fundo do vaso. Então, ele tem muito tempo para crescer, né? Acredito que vai levar bastante substrato, porque é 25 litros. Apesar de eu ter colocado já uma boa drenagem embaixo, mesmo assim, acredito que vai levar bastante substrato aqui, né? Eu queria um carvão triturado, porque com o carvão triturado ajuda mais a dar leveza ao substrato, né? Até essa altura aqui já tá legal, né? Numa altura que eu vou deixar mais ou menos 4 dedos abaixo do vaso.
para poder, né, quando a gente regar, ficar... pegar aí, Vanessa. O cachorrinho pegou o espanador e não quer soltar. Obrigada. E o outro também tá me perturbando aqui. É gato, cachorro, tudo junto aqui. Vou preparar aqui um pouco mais de substrato, né? Vou pegar ali outro. Aqui mais substrato, né? Tá tocando ali uma música, não sei se vocês estão escutando, mas é os vizinhos que estão com o som ligado, né? Que quando eu começo a gravar, logo em seguida alguém liga o som. Tava um silêncio. Aí quando comecei a gravar, né? Aqui começou também o pessoal ligar o som, né? Interessante. Mas fazer o que, né? Então é isso, gente. Já plantei, olha só, deixa eu ver se dá pra... Olha só. É interessante que... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. A gente não pode enterrar o colo da planta, que é essa parte aqui, que ela está aqui, ó. Aonde ela estava plantada. Então, a gente não pode cobrir o caule dela, só pode cobrir até onde estava o torrão, porque isso chama-se a vida da planta, né? Se a gente cobre acima do que estava o torrão, aí vai matar a planta. Então, a gente tem que deixar rente. Essa daqui já estava com as raízes de fora. Eu tentei cobrir apenas as raízes, sem cobrir aqui o colo, né? Sem cobrir a parte que estava de fora do torrão. Porque se cobrir essa parte que estava de fora do torrão, 1 milímetro que seja, isso já vai matar a planta. Então, eu cobri as raízes só um pouquinho afastada, coloquei um tiquinho de nada de substrato em cima das raízes, só para cobrir mesmo, para ela ir, as raízes ir se adaptando ao substrato. Então, é isso, gente, por hoje é só, e olha só como ficou o meu fixo aqui nesse vaso colunar, olha só. Então, o que vocês acharam? Ficou legal? Eu achei que ficou muito legal nesse vaso colunar. E eu vou deixar na minha sala, próximo da porta, olha só. Vou deixar aqui, que é a porta de vidro, então eu vou deixar ele aqui. Mas antes eu vou colocar ele pro lado de fora e vou regar, né? De vez em quando tá caindo os pinguinhos de chuva, ele também vai tomar chuva. E se fizer sol, já deixo dentro de casa, né? Coloco dentro de casa. Então é isso, gente. Vocês deixam nos comentários aí. Vocês têm um filho, como é que vocês cuidam. Esse é o meu primeiro, né? Sempre tive vontade de cultivar um fixo. E aí vou cultivar esse. E espero poder fazer mudas dele, né? Pois, segundo o que eu pesquisei, ele é muito fácil de fazer mudas, né? Depois que ele se adaptar aqui, estiver bem adaptado e crescer, chegar à parte marronzinha do caule, a gente pode cortar para fazer mudas. Só não pode cortar essa parte verde dela, porque enquanto tá com esse caule verde molinho, fica mais difícil de enraizamento. Então, quando ele crescer mais, que eu ver que chega uma parte boa desse marronzinho, né, que já está uma parte mais lenhosa, então eu faço mudas dele, né, por enquanto deixa ele aqui desenvolver, né. Espero que ele se adapte bem ao substrato, né, e é isso. O fixo ele não gosta de substrato que acumule água, tem que manter ele sempre com o substrato um pouco levemente úmido, né, mas não encharcado. E só posso regar realmente quando ele tiver totalmente seco aqui em cima, porque ele vai estar levemente úmido no fundo do vaso. Então, eu rego de novo e dou um espaçamento de tempo para que o substrato possa secar as raízes dele, né? Como a raiz ainda está aqui, bem em cima.
Então vai levar tempo para ele chegar até no fundo do vaso, né? Então tem muito tempo aqui para ele se adaptar e ver. E eu atualizo vocês na medida que vou fazendo vídeo, uma vez ou outra, eu vou atualizando vocês. É interessante que o fixo ele precisa de muita claridade, apesar de muitas pessoas cultivar ele na sombra, mas ele precisa de muita claridade. Foi só um fato curioso, olha só, a parte que estava encostado, mas na parede estava mais escura, as folhas ficaram menor, e na parte que ela estava tomando mais claridade, ficou com a folha maior. Olha só a diferença aqui, ó, tá vendo? Folha menor e folha maior. Aí a gente vai virando, as folhas vai ficando maior. Olha essas aqui, ó. As folhas já são maiores, porque tava dando mais claridade depois que passei a colocar ela assim mais perto, mais próximo da porta. Então a folha é muito diferente uma da outra. A folha pequena, a folha grande, em relação à claridade. Então é isso. Para cultivar ela, pode cultivar em uma varanda que tenha boa claridade, que vai ser no meu caso, ela vai ficar aqui na minha sala, porque aqui é bem claro. Então, é isso, né? Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Curtam o vídeo. Se gostaram, compartilhe. Se não gostaram, compartilhe também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Tchau, tchau.